Faltam 12 rodadas para acabar o Brasileirão. Caraca, tá chegando no final. O Atlético Goianiense tá ali sofrendo, lutando contra o Z4. Óbvio que também não é o único clube com essas preocupações. Na parte de baixo da tabela tá todo mundo preocupado. Do 10º colocado para baixo, todo mundo corre riscos, mesmo com a diferença de pontos e tudo mais. E nada melhor do que conhecer a situação e trajetória dos adversários para saber o que a gente vai enfrentar, contra quem a gente tem que correr atrás para tentar se manter na Série A. Então eu vou começar uma série falando dos clubes que estão na parte de baixo da tabela. E vamos falar da trajetória, falar também de como foi que esse clube chegou até essa situação no Campeonato Brasileiro. E também fazer uma previsão e uma simulação dos próximos jogos e os resultados, beleza? E é isso, galera, vamos começar então pelo clube do Santos. Atual 10º colocado do Brasileirão com 34 pontos, o Santos está a 8 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Parece uma situação confortável, mas não é, principalmente se você olhar o histórico do time durante o ano de 2022. Tudo que aconteceu no clube, mudanças de técnicos, rendimento e tudo mais. Parece que a situação até está tranquila, e pode ser que se torne até tranquila com os próximos resultados, mas é bom ficar de olho no que está rolando e o que aconteceu até aqui com o Santos. Principalmente as notícias mais recentes. Vindo de um 2021 complicado, onde o Santos até brigou contra o rebaixamento ali, ele iniciou 2022 sob o comando do técnico Fábio Carille, que inclusive foi responsável por essa fuga contra o rebaixamento. Ele pegou o time meio bagunçado e conseguiu organizá-lo fazendo variações táticas, mudando do 4-3-3, às vezes para um 3-4-3, 3-5-2, durante os jogos no Campeonato Brasileiro, e com essas variações ele conseguiu tirar o time daquela situação. E essa situação, essa questão de variar o time em campo, chamou a atenção dos torcedores, alegrou os torcedores, deu uma esperança para a próxima temporada. Só que começou 2022 e o Carille parece que esqueceu essa questão de variação tática. Ele martelava o 4-3-3 no começo do Paulistão, mesmo com reclamações dos torcedores, do pessoal que acompanha o clube. E com isso o time não teve lá muitos bons resultados. Foram 7 jogos comandando o time do Santos no Paulistão, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Com esses resultados, inclusive o último sendo um 3-2 para o Mirassol, né? Ele perdeu de 3-2 para o Mirassol. O Fábio Carille acabou sendo demitido do Santos. No seu lugar, a diretoria do Santos foi buscar um técnico lá no Equador, no time do Barcelona de Guayaquil. O técnico em questão é o Fabian Bustos, que veio com uma missão muito ingrata, que era classificar o time para as quartas de final do Paulistão. Coisa que não seria nada fácil, porque ele estava pegando um time que estava lutando para não cair no Paulistão. Estava tendo uma situação tão séria ali que corria até um risco de rebaixamento no Paulistão. Os resultados começaram até positivos, porém não foram suficientes para que ele conseguisse essa classificação. Assim, o Santos não conseguiu chegar às quartas de final do Paulistão como era esperado. Ainda haviam 2 competições, sem contar o Brasileirão, nas quais o Santos estava participando, estava ainda vivo. A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Na Copa Sul-Americana, o time teve um primeiro resultado negativo, foi uma derrota por 1-0, porém, os outros resultados foram empates e vitórias, que foram dando alguns pontos ao time. Com isso, na última rodada, o Santos conseguiu, com uma vitória, aliás, com um empate, ele conseguiu uma classificação quase que milagrosa, visto que a diferença para o segundo colocado foi apenas 1 gol de diferença positivo, como está aparecendo aqui para vocês. Mesmo assim, essa classificação suada, complicada, deu um pouco de gás para que o Fabian Bustos pudesse ainda continuar sob o comando do time. Na Copa do Brasil, o Santos foi avançando e chegou até as oitavas de final. Só que aí pegou uma pedrada violenta que abalou o comando do Fabian Bustos. Perdeu de 4-0 para o Corinthians. Isso já deixou o comando do Bustos completamente abalado. E havia a ideia seguinte na diretoria do Santos: se ele conseguisse se classificar na Sul-Americana, onde ele enfrentaria o Deportivo Táchira,
ele ainda teria sua manutenção garantida, porque pós-jogo contra o Deportivo Táchira, ainda haveria um jogo contra exatamente o Atlético Goianiense. E esses jogos seriam determinantes para ver se ele ia continuar ou não sobre o comando do Santos. Porém, os resultados não vieram, mais especificamente um resultado, a classificação na Sul-Americana, que o Santos perdeu em casa nos pênaltis para o Deportivo Táchira. Com isso, a diretoria do Santos nem mesmo esperou o jogo contra o Atlético Goianiense, já o demitiu antes e também mandou toda a sua comissão técnica junto. Pelo Santos foram 30 jogos com 10 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Naquele momento, o Bustos deixava o Santos exatamente na posição que ele se encontra hoje, na 10ª colocação. Após a saída dele, a diretoria do Santos surpreendeu e trouxe o técnico Lisca para assumir o time. O Lisca vivia uma situação meio curiosa, porque assim, ele trabalhou no América durante 17 meses, um trabalho longo, onde ele conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil, onde ele perdeu para o Palmeiras, e conseguiu ser campeão da Série B com o América. E aí, depois desse trabalho, ele foi para o Vasco, onde ele ficou por 50 dias. E no Vasco ele fez 12 jogos nesse período de 50 dias e saiu para posteriormente assumir o Sport, onde ele ficou por 21 dias antes de assumir o Santos, fazendo apenas 4 jogos no Sport. Curiosamente, o tempo que ele ficou no Santos foi menos de 60 dias também, foram apenas 54 dias. Pelo Santos foram apenas 8 jogos, onde foram 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Com essa situação, o Lisca ele entendeu que o time não estava rendendo, não estava assimilando, de acordo com ele, ok? Não estava assimilando o trabalho que ele estava tentando propor. E entrou no RH, ficou 5 minutos e pediu para sair. E aí deixou o Santos na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. E agora, quem será que vai assumir? Detalhe, para o Lisca, nesse meio tempo, chegaram vários jogadores interessantes, como por exemplo, o Carvajal, chegou por exemplo também o Natan, o próprio Soteldo, ídolo do time, um jogador muito desejado pela torcida, queriam o retorno dele, e o Santos foi lá e conseguiu trazê-lo, e trouxe até mesmo o Luan, que estava encostado no Corinthians, para poder jogar ali na meiuca do Santos. E mesmo com esses jogadores, o Lisca não conseguiu extrair um bom futebol. E as 2 últimas derrotas para o Goiás e para o Ceará comprometeram e finalizaram o trabalho dele pelo Clube Santista. Esses são os próximos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. E diante de um cenário que eu elaborei de maneira negativa, afinal, um cenário positivo é muito simples, se o Santos ganhar todos os jogos, ele fica na Série A, ponto final. Então vamos pensar num cenário negativo, onde acabam havendo alguns resultados ruins. E detalhe, todos esses resultados são simulações, respeitando tanto o Santos quanto todos os outros clubes aqui descritos durante os jogos, beleza? Então você que é torcedor do Santos ou torcedor de algum desses times, se o resultado você não concordar, tudo bem, é só uma simulação, beleza? Às vezes você pode ter um argumento diferente para um resultado diferente. Então se você tiver alguma outra opinião, deixa aqui nos comentários, coloca aí a informação que você deseja, qual o resultado que você acredita, o que você acredita que vai acontecer, beleza? Participe aí junto com a gente e vamos simular como é que vai ser. Primeiro, o próximo jogo, domingo, dia 18/9, é contra o Palmeiras e é lá no Allianz Parque. Palmeiras não está mais em nenhuma competição além do Brasileirão, ele está dedicando 100% à Série A. Então, ele deve vir com força total. Claro, é um clássico, pode acontecer de tudo, a gente sabe como é que é. Mas, sendo um pouco realistas e negativos, vamos acreditar que esse seria um resultado onde o Santos não pontuaria, beleza? Então, ele não faria pontos. O próximo jogo seria em casa contra o Atlético Paranaense, que tem se mostrado indigesto em ser jogado fora de casa. Mesmo fora de casa, o Atlético Paranaense tem sido um time embaçado de enfrentar. Então, vamos supor que seja um empate entre os dois times, beleza? Ele pontua com 1 ponto. Ah, detalhe, a pontuação atual
É 34. Essa é a pontuação que o Santos tem hoje, na data desse vídeo. A pontuação que eu estipulei e que todos os matemáticos costumam estipular como pontuação segura para que o time se mantenha na primeira divisão são 46 pontos. Então vamos ver até onde ele vai. Vocês já estão tendo um spoiler ali em cima, mas vamos entender os resultados, beleza? O terceiro jogo vai ser fora de casa contra o Inter, que também disputa ali nas cabeças, tá ali em segundo colocado inclusive. Um jogo complicadíssimo, então vamos supor que fosse uma derrota, beleza? Ele não pontuaria. Porém, vão ter 2 jogos em casa em sequência, contra o Atlético Mineiro e contra a Juventude. O Atlético Mineiro está oscilando muito. Inclusive, teve derrotas relativamente surpreendentes, como por exemplo o 1 a 0 do Goiás, dentro de casa, que ele acabou perdendo para o time esmeraldino. Então não seria uma surpresa se o Santos conseguisse arrancar uma boa vitória contra esse time. Beleza, e na sequência o Juventude, é o lanterna da competição, com apenas 3 vitórias. Então é difícil supor que seria um resultado diferente de uma vitória. Claro, respeitando, obviamente, o Juventude e todos os seus torcedores, beleza? Só uma simulação, ok? De acordo com a situação atual dos clubes. Próximo jogo fora de casa contra o Bragantino, time que é difícil de ser batido dentro de casa. Vamos supor um empate, porque até mesmo o Bragantino está oscilando no Brasileirão e está abaixo do Santos em 11º colocado, beleza? Depois, o Corinthians recebendo em casa, sendo que o Corinthians pode estar ainda disputando ali as finais, né, da Copa do Brasil. Ele joga contra o Fluminense, nessa data ainda não houve o segundo jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, então não se sabe qual o resultado até lá. Então pode ser que ele não esteja tão concentrado no Brasileirão, né? Mas, de qualquer forma, é um jogo complicadíssimo, então suponho mais um empate. Fora de casa agora, ele enfrenta o Flamengo. Por que eu coloquei que ele seria um empate? Porque o Flamengo vai estar disputando também a final da Libertadores. E, além disso, também vai ter que voltar as suas atenções para a Copa do Brasil. Porque na data de hoje, no momento dessa gravação, são 9h49. Acabou de começar o jogo contra o São Paulo. Pode ser que ele tenha se classificado ou não. Vou colocar o spoiler aqui embaixo, beleza? Então vou supor um empate também. Contra o Atlético Goianiense, ele também joga fora de casa. O Atlético Goianiense é vice-lanterna na gravação, na atual data dessa gravação. E dentro de casa, ele até tem se mostrado um time mais complexo de ser batido nas Copas, porque no Brasileirão ele tem perdido bastante. Porém, eu vou dar uma colher de chá como torcedor, tá? E vou supor um empate. Me critiquem se quiser aqui nos comentários, tá? Mas apenas esse resultado eu vou jogar um pouquinho como torcedor, tá bom? Vai ficar um empate ali também. Apesar de que eu não estranharia nem um pouco uma derrota, né? Beleza, aí ele recebe na antepenúltima rodada o Avaí em casa, que também está disputando ali na zona de rebaixamento. É um time também que fora de casa ele tem sido um pouquinho complicado de ser batido. Ele é um time que faz bastante gols, tem um ótimo ataque, porém tem deixado a desejar na defesa. E o Santos poderia conseguir um bom resultado em casa contra o Avaí e uma vitória. Por fim, sairia para enfrentar o Botafogo, que está numa situação também complicada, lutando contra o Z4. E aí eu suponho um empate, visto que o Botafogo também está oscilando bastante, inclusive dentro de casa. E a última rodada ele recebe o Fortaleza em casa, talvez brigando a vida aí, lutando com todas as forças para se manter na Série A. E aí eu também suponho uma vitória. Com esses resultados, ele chegaria a 52 pontos e muito provavelmente se livraria do Z4, se livraria de um rebaixamento. Acredito que se o Corinthians fizer, se o Santos fizer apenas o dever de casa, se ele ganhar os jogos em casa, e nem todos, se ganhar, por exemplo, uns 70%, daqui são 4, 5, 6 jogos, se ele ganhar 4 jogos, ele já se mantém, na minha opinião, é o que eu acredito. Ganhando 4 jogos, ele iria 37, 40, 46. Ele iria 46 pontos, já se manteria. Muito perigosamente, mas já se manteria. Então seriam esses os resultados. Isso é apenas uma simulação, tá? Mas diante dessa situação aqui, o Santos poderia escapar sim da zona de rebaixamento.
Então é isso, galera. Desejo pra você, torcedor do Santos, boa sorte aí nessa luta contra o Z4. E caso o seu time também esteja nessa situação e você queira um vídeo como esse, clica aqui no curtir, deixa seu comentário, escreve aí qual que é o time que você torce, como é que tá a situação do seu time, que quem sabe eu posso fazer um vídeo aí do seu time também. Eu vou fazer de todos os times da Série A, mas deixa aqui no comentário qual que é o próximo time que você quer que eu faça, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço do torcedor atleticano.